Revolução Francesa foi um importante marco na história moderna da nossa civilização. Significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. O povo ganhou mais autonomia e seus direitos sociais passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu o processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma sociedade burguesa capitalista foram estabelecidas durante a Revolução. 14 de julho de 1789 é a data referencial para marcar as comemorações da Revolução Francesa. Naquela época, a situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A Bastilha foi construída como bastião de Saint-Antoine durante a Guerra de 100 Anos por Carlos V da França. Inicialmente serviu apenas como mero portal de entrada para o bairro de Saint-Antoine, mas de 1370 a 1383. O portal foi ampliado e reformado para se transformar numa fortaleza, que servia para defender o lado leste de Paris. Além de um palácio real, que ficava nas proximidades, constituindo-se no mais forte ponto de defesa da muralha do rei. Após a guerra, começou a ser utilizada pela realeza francesa como prisão estadual inaugurada pelo rei Luís XIII. A Bastilha foi construída como um retângulo irregular. A estrutura tinha 70 metros de comprimento, 30 de largura com torres e muros de 25 metros de altura. Originalmente, possuía em seu interior 2 pátios, além de edifícios residenciais contra as paredes. Um par de torres nas fachadas leste e oeste era o que servia de portal inicial de passagem para o bairro Saint-Antoine. Uma característica militar significativa da construção é que as paredes de torres eram da mesma altura e eram conectadas por um amplo terraço. Isso possibilitava que os soldados na parede frontal se movimentassem rapidamente até o setor ameaçado da fortaleza sem que precisassem descer por dentro das torres. Assim, possibilitava o fácil posicionamento de artilharia defensiva. Por volta do século XVIII, servia muito mais como um lugar de lazer e depósito de armas do exército francês do que como prisão. Como nos anos passados, pelo que havia adquirido a simpatia do rei Luís XVI da França. Neste período, encontrou-se a Bastilha dividida literalmente em pavimento superior, pavimento térreo e calabouço. O pavimento superior proporcionou acomodação um pouco mais confortável para os detentos, em comparação aos outros 2. O térreo funcionava como uma prisão comum, registrando-se a maior incidência de doenças como pneumonia, devido à temperatura ambiente. O calabouço era a parte mais temida da Bastilha, uma vez que a sua arquitetura era de estreitos corredores e salas. A pessoa condenada ao calabouço deveria encontrar uma posição corporal para entrar na sala, sendo que a mesma não possua nenhum espaço para locomoção, obrigando-o a ficar de pé. O prisioneiro do calabouço frequentemente falecia, vítima de frio, fome ou doença, visto que o tratamento prestado aos prisioneiros daquele séquito era o pior. A queda da Bastilha foi o evento decisivo para o início da Revolução Francesa, de 1789. Como já foi dito anteriormente, a Bastilha era uma velha fortaleza construída em 1370, utilizada pelo regime monárquico como prisão de criminosos comuns. Na regência do cardeal Richelieu, o prédio foi transformado em prisão de intelectuais e nobres, que era contra as ordens estabelecidas, seja em relação à monarquia, à política ou à religião católica. Apesar de ser uma prisão, no dia da invasão da Bastilha, contava apenas com 7 presos. A tomada da fortaleza tinha o objetivo de resgatar as armas que havia em seu interior, e também o aspecto simbólico de ocupar um dos expoentes máximos do absolutismo.
Outro aspecto marcante do acontecimento foi de demonstrar que o movimento era feito para buscar extinção do regime absolutista, que contava, a partir daquele momento, com a população em geral, e não mais com apenas um grupo de deputados, que pretendia modificar o regime através de leis. Nessa época, o sistema legislativo francês dividia-se em 3 grupos, os chamados 3 estados. O primeiro compreendia os representantes da nobreza, o segundo representava o clero católico e o terceiro representava a população em geral. Os 2 primeiros grupos votavam quase sempre em conjunto, deixando o terceiro estado isolado e marginalizado, porque assim, qualquer proposta de mudança pela via política seria muito difícil. Diante dessa situação, de falta de representatividade política, somada à dilapidação dos cofres públicos, promovida pela nobreza e pelo clero, torna-se uma situação insustentável devido aos problemas econômicos enfrentados pelo país na época, o que lança o povo contra o governo de modo dramático, tomando o controle do país à força. Esta tomada de posições da classe mais humilde tomou da burguesia o comando pela reforma do país. E é assim que, em 25 de agosto de 1789, a Revolução em curso aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento de inspiração iluminista que marca o declínio dos traços do sistema feudal ainda vigente no país, defendendo direitos considerados atualmente básicos e fundamentais como direito à liberdade e igualdade perante a lei, a não violência da propriedade privada e a resistência a qualquer tipo de opressão.